Olá pessoal, retomando agora os vídeos com as resenhas de livros que eu tinha deixado de fazer durante um tempo. Então agora vou retomá-los. Então vamos lá, vamos falar hoje de um livro que é um livro de ficção. Embora o autor seja um psicólogo bem famoso, eu acho que no caso desse autor, bom, você já sabe qual é o autor, eu estou falando do Pierre Vaillant. É um autor que morou mais da metade da sua vida no Brasil. Então, mais de 50 anos ele morou no Brasil. Então ele de certa maneira, ele é bem conhecido, pelo menos nos meios, né? Dos meios que quem trabalha com psicologia. Ele não trabalhou apenas com psicologia, ele trabalhou com um monte de coisa. Ele fez... Bom, vamos começar primeiro pela biografia dele, vai. Ele nasceu em 1924, em Estrasburgo, na França. Ele estudou na Universidade de Lyon. Ele estudou primeiro no Liceu, depois na Universidade de Lyon, depois na Universidade de Paris, Genebra também. Fez várias especializações, é psicólogo, né, de formação. Mas ele lutou durante a Segunda Guerra. Na verdade, ele não chegou a lutar, mas ele serviu na resistência francesa como enfermeiro, né? Ele sempre foi pacifista. Então ele não chegou a pegar em armas para combater os nazistas, mas ele serviu como enfermeiro na resistência francesa, que não deixa de ser um ato nobre, né? Ele veio muito cedo para o Brasil. Ele foi convidado para dar alguns cursos no Senac do Brasil. Ele chegou em 1947 ou 48, acho que 47, no Brasil, para dar alguns cursos no Senac. Depois ele acabou virando professor da Universidade Federal de Minas Gerais. E posteriormente, como a sua última e derradeira função ou missão aqui no Brasil, ele fundou a Universidade Holística em Brasília. Ele fundou e foi reitor dela até o fim da vida. Desde que ele fundou na década de 50, 60, agora não lembro. Bom, ele fundou e foi reitor por 40 anos. Ele morreu em 48, ele morreu em 2008, então deve ser de 68, alguma coisa assim, 67 talvez, alguma coisa assim, tá? Então ele viveu 40 anos, viveu quase 50 anos aqui no Brasil, e 40 anos foi reitor dessa Universidade Holística. Ele fez viagens ao Oriente, ele estudou com mestres budistas, tibetanos, ele estudou essas religiões orientais, e tanto é que ele misturou boa parte da cultura dessas religiões ocidentais. Deixa eu tomar um negócio aqui. Boa parte da cultura dessas religiões orientais ele misturou, fez um mix com a psicologia e empregou isso na Universidade Holística que ele fundou em Brasília. Então esse é Pierre Vaillant. Foi um grande nome. Talvez o livro mais conhecido dele seja O Corpo Fala, que é um livro que eu tenho também aqui. Posso até fazer uma resenha dele mais pra frente. Que explica os gestos do corpo. Você consegue identificar, por exemplo, você está fazendo uma entrevista de emprego, você está conversando com uma pessoa, você consegue identificar se a pessoa está mentindo ou está falando a verdade só pelo movimento do corpo, pelo movimento das mãos, pelos olhos. Quando a pessoa... Eu não vou explicar aqui o livro, tá? Mas assim, quando a pessoa, por exemplo, olha para... a pessoa está pensando, você pergunta alguma coisa, a pessoa fica pensando. Se ela olhar para cima, assim, com o olho para o lado esquerdo, ela significa uma coisa. Se ela olhar para o lado direito, significa outra. Um lado, ela está ativando as memórias. Do outro lado, ela está ativando o lado criativo da mente. Ou seja, ela tá pensando numa mentira para contar para você. Entendeu? Tô falando do básico, né? O Corpo Fala é mais ou menos isso. Mas eu não vou fazer a resenha do Corpo Fala hoje. Vou fazer desse livro aqui, Ondas à Procura do Mar. Por incrível que pareça, eu tenho dois. Eu vou mostrar só. Eu tenho dois, tá? Estou mostrando só que eu tenho dois, mas eu vou mostrar, na verdade, são
capa dele está aqui, ó. Pierre Vail, Ondas à Procura do Mar. A capa é muito bonita, ela não cabe inteira. Agora acho que deu. Tá? É um livro que parece ser um livro infantil ou infanto-juvenil. Na verdade é um livro de fontes grandes. É um livro que tem bastante... tem ilustração. Vou mostrar aqui. Tem ilustração e tal. Então, é um livro de 1986. Parece um livro infanto-juvenil, mas ele na verdade não é um livro infanto-juvenil. A força dele está na sua mensagem. E a mensagem serve tanto para adolescentes como para adultos. É mais ou menos uma busca do sentido da vida, do que a gente faz. Sabe as velhas questões existenciais da alma humana? O que a gente faz aqui nesse mundo, o que a gente procura, qual a nossa relação com o semelhante, por que nós devemos viver em sociedade, por que o homem é um animal que não consegue viver isolado, como outros animais conseguem. Ele faz isso numa linguagem figurada, né? Numa linguagem ele explica isso através de elementos do mar. A personagem principal é a Undina. Undina é a pequena onda. Então, assim, ele mostra, com uma alegoria do mar, ele mostra a vida humana, suas relações, os seus personagens. Você vai ver nesse e é um romance, é uma obra de ficção. Você vai ver, né, nesse romance muita coisa interessante. O diálogo entre os personagens, o comportamento, aqueles que são mais agressivos, aqueles que são mais calmos, aqueles que procuram a paz, procuram a cooperação, a tolerância. Então, esse é o ponto forte do livro. Ele faz uma metáfora muito bonita. Na verdade, é uma alegoria, né? Não é uma metáfora, é uma alegoria. Uma alegoria muito bonita através de elementos do mar. Claro, animados, né? Uma onda não tem uma personalidade, não tem um nome, não é uma pessoa, não fala, mas ele faz essa animação para mostrar um pouco como é que é, claro, na visão dele, qual o sentido da vida humana, como é que a gente se relaciona, por que a gente está aqui e outras coisas mais. Tem o grande balé do oceano, que ele chama, não sei se é exatamente esse o termo que ele dá, eu vou ver aqui. O grande balé de... Deixa eu ver. Bom, agora não estou achando. O grande balé do arrepio, alguma coisa assim. Eu não sei exatamente qual é o termo que ele usou. Eu vou ler a orelha do livro, porque eu acho que a orelha está muito bem explicada o que é esse livro. Aqui. Em Ondas à Procura do Mar, o autor busca responder de forma simples, simbólica e metafórica perguntas fundamentais da origem existencial e espiritual do gênero. Quem somos nós? Qual a natureza do espírito? Qual é a relação do homem com o todo? O livro é resultado de uma pesquisa bastante valiosa e significativa que contribui de forma ampla para o processo educacional no âmbito da psicologia. É indicada para escolas secundárias, cursos superiores de filosofia e psicologia e para todos, adultos e adolescentes que possam se interessar pelo tema. É isso. Tá? Por que eu tenho 2 livros? Porque até pelo menos uns 4 ou 5 anos atrás, eu não tinha os meus livros catalogados. Então eu comprava muito livro repetido. Eu às vezes não sabia se eu tinha ou se eu não tinha o livro. Eu comprava, quando chegava em casa vi que já tinha. Então isso, cansei de fazer isso. Agora, desses anos pra cá, eu montei uma planilha no Excel, no meu computador, e cadastrei todos os meus livros. Classifiquei por gêneros e coloquei o nome de todos os que eu tenho por ordem de autor e depois de obra. E essa planilha ela tem uma cópia no meu celular também. Não é celular, é smartphone que se fala agora. Eu sou antigo, então eu falava celular. Então agora eu não compro mais livros repetidos, porque sempre que eu vou ver algum livro que me interessa, eu olho e
claro, tirando os livros que eu já sei que eu estou buscando, tem muito livro que você bate o olho e você não lembra se você tem. Eu consulto sempre a minha planilha para verificar se eu tenho ou não tenho. E às vezes como eu sou teimoso, às vezes eu bato um livro e falo, isso aqui certeza que eu não tenho. E quase aconteceu comigo recentemente, inclusive, falo, isso aqui certeza que eu não tenho, eu não vou nem olhar. Aí peguei o livro, botei na mão, fiquei olhando outros livros do sebo e tal. Falei, vou checar, só por curiosidade, e eu já tinha o livro. Só que ele estava com uma capa diferente, né? Que aqui acontece, muitas vezes o mesmo livro é lançado por editoras diferentes e muda a capa. Então você acaba achando, você nunca viu aquela capa, então você não tem o livro. Na verdade você tem o livro com uma outra capa, né? Então quase que eu levei de novo um livro repetido. Então sempre que eu pego um livro eu verifico mesmo se eu não tenho. Então nessa época eu não verifiquei, então eu acabei comprando um livro repetido. Então eu tenho um livro a mais. O que eu vou fazer com esse livro a mais? Não sei ainda. Eu não sei. Talvez sortear entre os inscritos do canal. Não sei o que eu vou fazer. Sortear agora em final do ano não vai dar para sortear, porque eu não estarei aqui em São Paulo no final do ano. Então, mesmo que eu esteja colocando os vídeos, eu não estou na cidade. Então, eu não vou poder fazer esse sorteio agora, nem estarei com o livro na mão. Não sei o que eu vou fazer ainda, mas, enfim, isso aí foi uma bobagem minha. Eu que cometi esse erro, eu vou ter que resolver. Tá bom? Então o que eu tinha para falar sobre esse livro é isso. Eu não vou adiantar o que acontece dentro do livro, porque é um livro muito curto. Ele tem 100 páginas, tem 120 páginas, tem muitas gravuras, a fonte é muito grande, o livro ele é pequeno. Então se eu for adiantar alguma coisa, eu vou contar, eu vou tirar uma grande parte da graça do livro. E eu não quero fazer isso para vocês, tá? É um livro que você lê numa sentada só, tá bom? Então, Pierre vai eu, tá aí. É um livro que eu indico para vocês. Muito interessante. Não fiquem pensando que é um livro de infanto-juvenil. É um livro que mexe com a gente também. Até porque, como eu já disse, o Pierre Vail não é só um psicólogo. Ele misturou muitas crenças de religiões milenares, aí, como hinduísmo, budismo e outras mais, junto com o seu lado psicológico e criou essa trama muito interessante, que tem no fundo um significado espiritual, não religioso. Espiritual é diferente. Religioso é uma coisa, espiritual é outra. Religioso ele tem uma conotação da religião que você quer colocar naquele texto. Quando se fala em espiritual, ele pode ser uma mescla das religiões, pode ser apenas uma pincelada de cada uma, ou de uma delas, ou de qualquer outro tipo. O espiritual é universal. O religioso ele tem uma doutrina que deve ser seguida. Então tem uma visão universal esse livro. Então é de caráter espiritual também. Além de ter um conhecimento interno bem legal, de autoconhecimento, né? De você se... Não é de autoajuda, é autoconhecimento, é diferente. Autoajuda é palhaçada editorial, fanfarronice. Eu não leio esse tipo de coisa, tá bom? Então é isso aí. Até a próxima. E uma saudação para vocês. Eu mudei, né? Normalmente eu falo uma saudação e até a próxima. Então tudo bem, só para não ficar diferente do tradicional, tá bom?